Fala galera, que é o Gabriel. Fala pessoal, Wesley aqui na área. Estamos começando mais um MIG12 Cast. Estamos aqui com um homem de Deus abençoado, pastorzão, que quando ele ora, meu Deus, é céu na terra. Vamos aí pro nosso segundo episódio aí. Hoje temos aí um convidado especial para participar aí, vai entrevistar também. Vamos ver quem vai adivinhar. Meu pai da glória. Meu pai da glória. É ele mesmo, de novo. Fala galera! Olha, o cara já tá me tirando, não é possível uma coisa dessa. É um prazer, nós estamos aqui. E ó, se preparem, você vai ser impactado pelo poder de Deus, você pode ter certeza. E ao lado dele tá aqui o pastor Wesley, grande homem de Deus. E aí galera, tudo bem? Prazer em servir a mesa aqui, MIG. Foi pessoas que Deus colocou no nosso caminho para poder servir o reino de Deus nessa terra e tamo junto. Vamos embora. Bora. Vamos lá. Vambora. Isso aí. Pastorzão, a gente vai começar aqui. Acho que é uma pergunta que eu até comentei com o Wesley, que todo mundo que vem aqui, a gente tem essa curiosidade de entender como foi o seu encontro com Jesus, como foi para você conhecer o Evangelho, se o Senhor já veio de berço, mas como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Vamos lá, galera. Meus 5 anos, minha mãe conheceu Jesus e a gente começou a ir para a igreja, eu, meus irmãos. Fui batizado no Espírito Santo com 15 anos e vivi um tempo na igreja, depois eu me apartei da igreja, desviei, entre aspas, porque Deus estava no meu coração. Mas a gente ficou, eu, meu irmão, a gente ficou uns 17 anos sem ir na igreja. Só que nisso a gente andou com pessoas, usavam drogas, pessoas gostavam de beber, tudo. Só que a gente nunca se envolveu com isso. Sempre tinha um temor dentro do nosso coração. E aí, certa vez, aconteceu várias coisas. Casei, minha esposa também estava desviada. Só que no ano de 2009, ela fez uma oração no final do ano que ela queria conhecer um rapaz, um homem que ia na igreja, que não bebia. Só que a minha esposa, ela bebia muito. E aí ela fez essa oração na virada do ano. A partir do ano que vem eu quero ser uma nova pessoa, quero conhecer um homem de Deus que me tire desse caminho, que me leve para a igreja, que a gente vai junto para a igreja. E para antecipar um pouco disso, eu conheci a minha esposa no carnaval, cara. Nossa! Nunca tinha ido pular do carnaval, nunca tinha ido. Cê é louco! E eu fui pular carnaval, cara. Tá vendo aí, ó? Eu trabalhava na empresa e ela também trabalhava, só que a gente nunca conversou nada. E nesse carnaval, cara, no sindicato, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava indo, sim, ela tava indo na minha frente, cara, eu não pensei nada, eu peguei e beijei ela. Uau! Beijei ela, falei, cara, e pra mim, tipo, nem conversei nada, não dei nenhuma palavra, nada. Como eu via ela no meu trabalho, aí peguei o contato dela e fui conversando. Só que até então, minha esposa não queria nada com nada. E eu frequentava muito o Gandai. O Gandai, para quem não conhece, é uma casa de pagode que de Jundiaí. Cara, e a gente tava final de semana todo lá. Todo final de semana a gente tava lá. E cara, no final de semana eu fui com meus amigos e ela tava lá. Aí ela me viu, ela veio do meu encontro e perguntou: o que você está fazendo aqui? Ela falou: tô aqui, né? Como você tá aqui, eu também tô aqui na balada e tal. Aí ela tava bebendo, ela falou assim: quer beber? Eu falei assim: eu não bebo, eu sou crente. Ela falou: como que você é crente? Você tá num lugar... você tá num lugar no pagode e tal, e como que você é crente? Eu falei: eu sou crente. Ela falou: tá. Aí ela lembrou da oração que ela fez. Aí a gente começou a conversar. Aí depois disso, que top, namoramos e tal. E meu encontro verdadeiro com Deus foi... Depois disso aconteceu várias coisas na minha vida e tal. Eu senti um vazio muito grande dentro de mim, cara. E nada preenchia. Eu tava perto dos meus amigos, nada preenchia. Cara, fazia de tudo e aquele vazio continuava dentro de mim.
Falei, cara, o que é isso? Eu preciso ver o que é isso, cara, entendeu? E eu comecei a andar com os meninos que a gente conheceu dentro da igreja, só que a gente, tipo, nunca foi um cristão verdadeiro. A gente estava lá por estar, sabe? Crente sem vergonha. É isso, mano. Tava lá por estar, cara. A gente, cara, não tinha compromisso nenhum com Mas- o evangelho, com nada. Só uma dúvida. Nesse período que você tava na gandaia, você continuava indo na igreja, no Cara, caso? de vez em quando. A minha mãe falava, vamos pra igreja, vocês precisam ir pra igreja, cara. Conheço um carinha que era A assim. gente ia, de vez em quando, sabe? Mas não tinha aquele temor, não teve aquele encontro verdadeiro com Deus. Por mais que a gente já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E, cara, uma vez aconteceu várias coisas. Eu entrei dentro do meu quarto e falei, a partir de hoje, Deus, eu não quero ser mais um. Falei assim, se é pra mim voltar, eu quero voltar de uma forma diferente. Falei, eu quero fazer algo que venha impactar a vida de pessoas. E fiz uma oração muito sincera com Deus, cara. Falei, Senhor, eu não quero ser mais um. A partir de hoje eu quero ser um vaso, um instrumento do seu poder, da sua unção, da sua... E comecei a falar com Deus como nunca tinha falado, cara. Entendeu? E até então a minha mãe ia numa igreja que não acreditava no Espírito Santo. Entendeu? E eu cresci nessa igreja, entendeu? E ele sempre falando de Jesus e tal, mas nunca falou do Espírito Santo. Entendeu? E até então, voltamos para essa igreja, eu, minha esposa e tal. E a gente começou a se envolver com a igreja, tudo. E o pastor chamou nós, passou acho que 1 ano, 2 anos, a gente está lá. Deus me mostrou você líder de jovens dessa igreja. Cara, eu falei, aí eu fui pro meu quarto, cara. Eu falei, Senhor, eu não sei nem falar, cara. Pra você ter ideia, eu era tão tímido, cara, ainda sou. Cara, se o pastor chegasse em mim e falasse assim, amanhã você vai dar uma palavra, cara, eu não ia na igreja. Juro, cara. Faltava. Eu não dormia, cara, de ansiedade do que falar. Cara, era assim, Caramba. não falava nada nunca. E eu comecei a falar, Senhor, se é isso que o Senhor quer, eis-me aqui. Então me trata, tira esse medo de mim. E Deus começou a fazer a obra, cara. E eu tava nessa igreja, a gente começou a assumir os jovens dessa igreja. Cara, e teve algo na quadrangular, minha esposa sempre foi da quadrangular. Teve algo na quadrangular uma vez que chamava... veio um pastor americano, chamava Randy Clark. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar, já. Blaine Cook. Cara, e eu trabalhava com um amigo meu que ele já tinha ido nas conferências desse cara. E ele falou pra mim, cara, na quadrangular sede de Jundiaí vai um americano lá, você não quer ir? Mas eu sempre tava relutando ali, sabe, cara? Cara, teve uma batalha na noite que antecedeu esse culto, cara, que eu levantei e falei, eu acho que eu não vou não, sabe? E, cara, e aquela luta pra ir, poder ir, cara. Falei pra minha esposa, você quer ir? Ela falou, se você for, eu vou. Beleza, a gente foi nesse dia. Cara, e a igreja lotada. E até então nunca tinha um encontro com Deus, cara. Nunca. E ele começou a pregar e falar sobre o Espírito Santo. E antes disso, eu tinha um livro do Benny Hinn em casa. Cara, eu não sei quem deu esse livro. Um livro pequenininho, desse tamanho assim. Aquele Antigo, Bom cara. Dia Espírito Santo? Não, era outro ainda, cara. Um antigo. Cara, na hora que eu abri a capa desse livro, nem comecei a ler, meu coração começou a queimar, velho. Não Falei, lembro o nome? Jesus, não lembro, cara. Puxa vida, hein? Até perdi. Bem, não, com certeza o bispo já leu. Ó, Não sei como chegou em casa esse livro. galera, é o seguinte, depois ele vai colocar lá nos comentários lá o nome Ele do vai livro. achar hein? o nome desse livro. Eu vou lembrar. Fica tranquilo aí, Vou ó. lembrar. E, cara, foi Deus que colocou esse livro dentro da minha casa e eu fui pro meu quarto e comecei a abrir. Cara, na hora que eu abri esse livro, meu coração começou a queimar. Eu falei, Jesus, eu vou morrer. Eu nunca tinha sentido isso, cara. Eu falei, que é isso, cara? Confundiu o Espírito Santo com infarto. Porque você cresceu num lugar que nunca foi falado do Espírito Santo. Nunca, tipo, cara, falar em língua na igreja não tinha isso, cara. Não tinha mover do Espírito, não tinha nada. Entendeu? E aí, cara, eu falei, eu quero isso pra minha vida, cara. Eu comecei a ler o livro e aquilo começou a tensionar dentro do meu coração. Eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa que eu nunca conheci, cara. Eu preciso ver, eu preciso tocar. Eu comecei a orar nesse sentido.
E aí apareceu esse amigo meu convidando pra gente ir na quadrangular, onde a minha esposa frequentou por muito tempo. Aí a gente foi, cara, teve o culto normal, abençoado. Cara, no final do culto, esse pastor, esse Randy Clark, falou assim, fica todo mundo de pé, a igreja lotada. Ele só falou assim, vem Espírito Santo. Cara, parecia que eu tinha enfiado o dedo na tomada. Eu tomei um choque, cara. Parecia que o meu corpo tremer. Eu fui levantar depois de 4 horas. Nossa, meu Deus. Depois de 4 horas eu levantei do chão, assim, ó. Cara, embriagado mesmo. Eu nunca senti o que eu senti, cara, naquele culto. Parecia que eu tinha, cara, tava entrando eletricidade, assim, por todo o corpo, assim, ó. Todo o corpo, cara. E ele só não colocou a mão em ninguém, não falou. Ele só falou, vem Espírito Santo. Uau. Cara, e foi um divisor de água na minha vida, assim. Que tremendo. Aí no outro culto, eu ia liderar os jovens da igreja, lá da minha igreja, que não acreditavam. Ele chegou metendo a mão. Imagina. Imagina o que ele fez. Rapaz, fogo e glória pra todo lado. Certo. Deixa eu apresentar um amigo aqui pra vocês, Calma, gente. galera, segura aí. Cara, foi surreal o que aconteceu, cara. Pode falar. Eu lembrei do livro que o senhor mandou a gente ler na igreja. Eu não lembro qual o nome, mas ele teve a mesma experiência que ele ficou orando. Acho que eu lembro sei, que ele passou esse livro. Isso, que ele passou que o senhor passou pra gente, que ele ficou orando, tipo, acho que semanas, acho que meses dentro do quartinho de oração. Ele saiu eu não lembro quem era a pessoa, mas eu sei que é um pastor americano. Ele saiu do trabalho dele para viver o pastorado. E aí ele fazia ao mesmo tempo de oração, de trabalho que ele fazia dentro do quartinho orando. Então ele tinha horário que ele entrava, como se ele estivesse batendo ponta, entrava, começava a orar. Diz que nos primeiros dias ele tava amaldiçoando até as baratas do quarto, porque não tinha mais por que tanto orar. E depois ele teve esse encontro com o Espírito Santo, e aí o senhor falando bem na hora, tipo... Que mudou tudo na vida dele. Que mudou... Surreal, cara. E a gente acha que o Espírito Santo é simplesmente um batizado de língua, um arrepio, cara, e não é. Ele é uma pessoa, cara. Uma pessoa que anda com a gente, que está conosco todos os dias, entendeu? Então, hoje, eu vejo como o meu melhor amigo, cara. Eu vou sair na rua e falo, Espírito Santo, vai comigo. Espírito Santo, me guia, entendeu? Cara, e tem acontecido coisas na minha vida surreal, cara. Através do poder e da presença dele. Entendeu? Eu só vou terminar e depois a gente vai... Não, tranquilo. Fique em paz. Fique em paz, a gente quer te ouvir aqui. E foi 4 dias, cara, esse mover lá na igreja. Que da E os hora. 4 dias, cara, eu saí carregado dentro da igreja. As Meu pessoas Deus. pegavam ele no colo, juro por Deus. As pessoas pegavam eu no colo e colocavam dentro do carro. De tão forte que é a presença do Espírito Santo no meu corpo, assim, eu não conseguia andar, cara. Sabe, que é embriagar mesmo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Cara, é embriagar mesmo, cara. É você estar bêbado de tanto da presença de Deus. Ainda tem o Paulão, vai chegar nele, um gordão da igreja fortão, ele e o outro Diago Marcelo, eles falaram, hoje vai dar PT de novo. É um PT abençoado agora. O que ele não fazia no mundo, os caras, vai dar PT na igreja agora. Eu nunca fiquei bêbado com bebida, nada, cara. Mas, cara, com a presença de Deus, cara, Nossa, tremendo. é hein? tremendo, cara. E eles me pegavam e colocavam no carro. A gente foi uma vez em Campinas, com o mesmo Randy Clark que teve em Campinas, cara, foi a mesma coisa. Ele só falou, vem Espírito Santo. Cara, na hora que eu vi, eu tava quase lá perto do altar, cara. Eu nem Meu sei Deus. como cheguei lá. A atmosfera do ambiente Mano, muda, né? Totalmente. Cara, teve uma vez, desse também, foi 4 dias. Cara, eu acordar debaixo do banco da igreja, cara. As pessoas me pegando. É como se você, tipo, cara, apagasse... é surreal. Mas você sabe que Tudo tá aconteceu. acontecendo, cara. Mas você não tem força para levantar do chão, cara. Meu E Deus. Deus ali tratando com você, o Espírito Santo tratando com você, sabe? Voltando lá, ia ter culto de jovens na outra semana. A gente foi pro culto. Essa, cara. Começou o culto, cara, meu corpo começou a enformigar inteiro. Eu falei, cara, eu vou morrer. Nunca tinha sentido isso. A turma fala que é
infarto, o meu corpo inteiro, cara, Encosta mais aí. formigando, subi em cima do altar, comecei a pregar, Deus foi ministrando, o Espírito Santo ministrando, o Espírito Santo falou, agora você vai chamar todo mundo para vir para aqui para frente. Nossa. Cara, Que da hora. a igreja lotada, os jovens lotados, nunca aconteceu nada lá. Os filhos dos pastores estavam lá. Cara, e na hora que eu desci para orar para as pessoas, cara, eu nem tocava nas pessoas, as pessoas começaram a cair no chão. E aquele mover sobrenatural naquele culto, cara. Aí os caras com o olho desse tamanho, que nunca viu Que tá nada acontecendo? acontecer, cara. O que tá O que tá acontecendo? acontecendo, tal. Senhor Cara, e da foi um mover glória. eu não conseguia descer depois do púlpito. De tão, meu corpo tava, amado. cara, surreal, cara. Não tem Falo como pra você, explicar, né? Não tem como explicar, cara. É só você viver isso. É só você, cara, eu quero viver isso. Eu quero ter esse encontro, entendeu? Cara, e foi surreal o que aconteceu esse dia. Aí, a partir desse dia, cara, o pastor começou já... Aí eu falei, não, eu preciso... A minha esposa falou, a gente vai começar uma faculdade de teologia. Eu falei, beleza. Só que na nossa igreja não tem. Na onde que tinha? Na Quadrangular. Aí falou, então nós vamos fazer lá, porque a gente conhecia o pessoal de lá. Cheguei nesse pastor meu falar, pastor, a gente vai começar a teologia, mas na onde? Na Quadrangular. Não quero que vocês façam. Porque vai contra aquilo que a gente prega, Sim, contra sim. aquilo que a gente acredita. Ele falou, então, se o Espírito Santo não é bem-vindo aqui, eu também não sei. Falei para ele, então eu peço que você ora para mim, que a gente, a partir de hoje, a gente não vai fazer mais parte da membresia dessa igreja. Amo o Senhor, tudo, mas, cara, o que eu vivi com o Espírito Santo, eu não abro mão por homem algum, por congregação nenhuma, por parte de igreja nenhuma. Entendeu? Nossa. E aí a gente foi para a Quadrangular e começou a fazer a teologia, 4 anos e tal. E aí fomos, cara. Pastor, você um dia imaginou ser pastor? Nunca na minha vida, cara. Nunca. Só foi... Deus Cara, só foi fui guiando. deixando Deus guiar, entendeu? Deus direcionar. Entendeu? Então, eu falo pra você, na onde eu for, cara, eu vou falar do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E o forte disso tudo é que o Espírito Santo ele age de maneiras diferentes, né? Sim. Nas pessoas. E recordando, fez me recordar uma vez que eu fui tocar numa vigília. O senhor lembra dessa história aí? Fui tocar numa vigília, sentei lá no finalzinho, lá na cadeira, lá no final, eu e minha mãe. Como que eu vou me esconder aqui? E aí eu nunca tinha sentido. Eu acreditava no Espírito Santo, porque no louvor aqui eu senti o corpo formigar. Sim. Você sente Sim. a presença ali. Só que de uma pessoa, tipo, tocar em você e você cair, nunca. E esse foi a primeira noite. Porque tocou todo mundo que ia fazer um louvor lá, tocou, cantou, e a gente lá no fundo ficou esquecido. Aí, quando ia pra palavra já, daí a irmã falou assim, calma aí que tem mais um pra cantar. Onde tá ele? E ela começou a procurar no meio da vigília, tava lotado no dia lá. E eu lembro do Hugo. O Hugo, se assistir você lembra do Hugo, né? O guitarrista. Aí, Hugo, se estiver assistindo esse podcast, você vai lembrar desse dia aí. E aí a gente foi lá tocar. Tipo, todo mundo olhando pra nós assim, Sim. passando aquele corredorzão, não tinha mais fim no salão. E aí foi quando o pastor olhou pra mim e falou assim: você tem uma promessa na sua vida. E é na área do louvor. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí o pessoal já começou a explodir a vigília. Tava todo mundo meio com sono, já era meia-noite e pouco já. E aí ele falou assim, toca um louvor aí. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu navegarei. Nossa, ele foi bem no corinho dos corinhos de Eu olhei fogo. pra cara da minha mãe e falei assim, eu navegarei. Dela, pode ser, vamos. Nossa, aí o céu desceu. E aí foi um momento que ele olhou pra mim e falou assim, então receba agora, toma. Porque ele pegou no meu ombro, eu fiquei Cara, bamba assim de um lado assim, eu tentando não cair. Cara. Você Surreal. acha assim, cara, eu vou ficar Surreal. de pé quantas vezes, cara? Não mas consegue. Você não consegue. consegue, cara. Diversas vezes, às vezes- Nem tiela, cara, é uma coisa surreal. Você tá no meio do louvor ali, no momento de adoração, e aí o Espírito Santo só tocou, já era. E Você- muita gente duvida disso, né? Porque assim, existe uma atmosfera diferenciada, né? A gente sabe que quando ele chega, Muda tudo. o ambiente muda, a situação muda.
Tipo assim, se a pessoa ela tá cabisbaixo, na hora ela se levanta. Ela é fortalecida, ela é renovada, ela é restaurada. Não tem como a pessoa tá dentro de uma atmosfera dessa, vivendo algo com Deus e continuar a mesma pessoa. É igual o culto de jovens que a gente chamou você para pregar aqui, para ministrar para os jovens. A gente, até hoje, eu e a minha esposa, a gente comenta sobre o que aconteceu. Por quê? Eu já tinha sentido diversas, igual o Wesley falou, concordando com o que ele fala. Você sentiu o Espírito Santo, mas sempre tem uma forma diferente. E aquele dia eu fui marcado por aquele dia, porque assim, eu ficava assim, Deus, eu tenho um cronograma pra seguir aqui. Tem que fazer. Eu tenho que passar o microfone pro pastor pra ele ministrar e o louvor rolando e aquela atmosfera. E eu assim, meu Deus, como que eu vou continuar o culto? E ao mesmo tempo eu falo assim, mas isso aqui eu não consigo controlar, é incontrolável, não tem como. E aí eu lembro que eu chamei o senhor pra subir no altar e eu comecei a orar e tipo assim, eu não sabia como, se eu falava pro louvor continua, ou então se eu falava assim, pastor, ministra. Até que eu entreguei o microfone e falei, faz o que o Espírito Santo tá mandando, porque eu não sei mais o que é pra fazer, não tô entendendo, sabe? Saiu do controle. Não que tipo assim, seja algo desorganizado, mas é sair do controle da forma do seguinte, eu tenho um cronograma, mas o Espírito Santo fala assim, não é desse jeito, eu quero fazer do meu jeito. Só posso abrir um parênteses naquilo que você tá fazendo? Cara, a gente, hoje na igreja, a gente tá igual missa, cara. Tipo, a gente tem um papel, a gente tem que fazer isso. Qual tempo a gente vai dar pro Espírito Santo fazer o que ele quiser? Sim. Entendeu? Não que... Cara, a gente precisa dar liberdade pro Espírito Santo entrar nos nossos cultos, entendeu? E tem hora que ele vai tirar tudo do controle, cara. Entendeu? Tem hora que vai sair tudo do controle, entendeu? Claro que a gente tem um cronograma para cumprir, né? Entendeu? Mas, cara, se a gente não der liberdade pro Espírito Santo, cara, a gente sempre vai viver coisas poucas. À mercê de um rotograma. Exatamente, entendeu? Vou contar um exemplo que aconteceu domingo agora na igreja. Teve Santa Ceia, o pastor pregou, tal, e ele chamou para fazer o dízimo. Cara, eu subi em cima do púlpito, cara. Comecei, cara, o Espírito Santo desceu de tal forma naquele lugar, na igreja, cara, que a igreja o culto acaba 8 horas. E acaba 8 horas mesmo. Foi até 8h30, cara. E ninguém queria ir embora da igreja. Entendeu? Porque começou a atmosfera ali, cara, o Espírito Santo foi tão real naquele lugar, cara. E se a gente não der essa liberdade, se eu subo lá simplesmente não ouço a voz do Espírito Santo, eu vou fazer só o dízimo, e eu não dou liberdade para aquilo que ele quer fazer, cara, vai ser só o dízimo, vai acabar o culto e todo mundo tá indo embora. Mas se a gente tá sensível ao Espírito Santo, cara, é surreal. E permitir que ele faz através de nós, entendeu? Não é somente, eu tô disponível. Mas faz, Espírito Santo. Sim. Eu lembrei de um episódio que a gente teve aqui, logo depois do luau, lembra? Que a gente fez o luau, aí teve o culto de domingo, aí a gente começou os louvores, o bispo virava e falava, continua. E a gente não conseguia terminar o culto, porque, tipo assim, por mais que dê a liberdade, mas nós tínhamos a ciência do seguinte, 3 louvores... Passa o microfone pro bispo, o bispo faz a ministração da palavra. Dia tava acontecendo aquela vibe do avivamento que tava acontecendo isso, lá pra fora. Lá, acho que foi numa faculdade nos Estados Unidos, alguma coisa assim, e a gente tinha visto o vídeo, a gente falou, cara, a gente quer viver isso. E a gente fez um luau com a igreja, com os jovens, e nesse luau a gente passou, tipo, a madrugada orando, louvando, tudo mais, e no outro dia tinha culto no domingo. E chegou no culto do domingo, a gente não conseguia, tipo assim, parar. Vou dar um exemplo. Trocou os 3 louvores, agora é a hora da ministração da palavra. Passava o microfone pro bispo, o bispo começava a chorar, caía em pranto, chorava no altar, e ele ficava assim, continua. E a gente do louvor já, tipo assim, tocou 5, 6, 7 louvor, chegou uma hora que a gente não conseguia mais cantar. E detalhe... Uma coisa que não pode esquecer. Esse dia aí, a gente saiu do luau, era 5 horas da manhã. 5 horas da... E foi pro monte.
Não, a gente saiu umas 7 horas da manhã porque a gente. Foi o Comes e Bebes até umas 7 horas. E aí a gente foi direto pro monte, Foi pro monte, 8 horas da manhã. Chegou lá, tava todo mundo morrendo no monte ainda. A gente cansa, porque a gente fez um propósito. A gente tinha feito um propósito, não lembro quantos era, 20 dias, 21 dias de ir no monte. E coincidiu, o bispo falou assim: gente, a gente vai pro monte de manhã, porque à noite tem culto. E aí a gente descansa. A gente saiu, foi pro monte, voltou, todo mundo foi pra casa, descansou, voltou pro culto. 6 horas tava todo mundo na igreja, 7 horas começou o culto. Deu 8 horas pra dar o microfone pro bispo, ninguém conseguia. Ele falava: gente, eu não consigo pregar. Aí começava um louvor e puxando outro louvor. Não dá. Como é que faz? Não tem como, cara. Não tinha como. E era um nível que eu virava pro Wesley e falava assim: Wesley, eu não tô conseguindo tocar. Tipo assim, a gente que é músico, cara, a gente sabe, às vezes, de ouvido, tira ali a música, o solo. Eu virava pro Wesley e falava: Wesley, eu não consigo tocar. Eu tô quase largando a guitarra no chão. Eu não sei. Chegou um momento que tinha só o teclado e as vozes da igreja cantando. E a gente, tipo assim, 9 horas, 9h30, 10 horas. E tipo assim, o culto rolando. E o bispo fala assim: gente, eu não consigo pregar, não dá. Mas aí a gente olha pra palavra e vê que no céu vai ser o quê? É você clamando, é você adorando, e não vai ter hora, você não vai se preocupar. Sim. Porque Deus permite que a gente vive isso para quê? Pra gente entender que no céu vai ser desse jeito. Cara, eu lembro daquele dia que a gente foi no Medeiros lá, que vocês foram tocar. Uhum. Cara, eu não queria ir embora daquele culto, cara. Eu queria ficar ali por 10, por 20 horas. E você fica, cara. Por quê? Porque a atmosfera de Deus é tão grande que você não quer sair dela. Entendeu? Você quer ficar na presença. Quando Moisés subiu o monte e esteve na presença de Deus, cara, ele teve face a face com o Senhor. Oi. Você acha que ele queria descer da presença do Senhor? Meu Pai da glória. Não queria, cara. 40 dias. E eu falo pra você, cara, Moisés, cara, ele abraçou Deus ali, ficou na presença. Depois que Deus, eu acho que passou as tábuas, mas ele, cara, ele somente a presença de Deus. Né? Então, que a nossa geração hoje, cara, ela precisa de quem? De quem tá queimando pela presença, cara. E abrir um parênteses aqui, o senhor acha que está faltando para essa geração essa sede da presença de Deus, essa entrega, sem você se preocupar com o que vão falar, o que vão pensar? Você acha que é isso que está faltando para essa geração, para que Deus possa derramar mais da glória dele, da graça dele? A gente foi semana passada num acampamento lá em Campo Limpo. Meu amigo ia ministrar, ele chamou a gente para ir com ele. Cara, e a gente viu que os jovens hoje, eles estão tão frios na presença de Deus, cara. Tão frio que eles não buscam, cara, eles estão ali, só que a mente deles eu acho que está em outro lugar, em outras coisas. Por quê? Porque hoje o diabo, cara, ele tem oferecido as coisas muito evidente, muito fácil para essa geração. Da nossa geração não era isso. Para você ter um livro, às vezes, ver uma pornografia, cara, não tinha como acesso, não. Hoje tá tudo acesso, cara. Entendeu? Hoje tudo eles têm acesso muito fácil, cara, a drogas, a pornografia, a sexualidade, entendeu? Então tá muito fácil. E o diabo, ele tem o que? Cegado a nossa geração, essa geração que tá vindo, com essas coisas, entendeu? O que falta hoje? É pessoas que carregam a presença de Deus. Por quê? Porque você entrar num ambiente que está trevas, ali você vai ser luz. Entendeu? Você entrar em ambientes que não tem a presença e você carregar o fogo, você vai ser o fogo que vai incendiar essas pessoas. Então elas precisam do quê? De uma pessoa que carrega o fogo de Deus. Para quê? Porque o pavio está lá dentro, a chama está lá dentro, ela pode estar apagada, mas às vezes tem cinza ainda lá dentro. O que precisa? A chama, cara. E quem que carrega essa chama? Somos nós. Então a gente precisa o quê? Ser essa chama que essa geração precisa. Elas não precisam de mais um pastor, não. Elas precisam da presença de Deus, cara. Elas não precisam de mais um coach, não. Elas precisam o quê? De pessoas que carregam a presença e a glória de Deus. Entendeu? E começar a falar, não, vocês precisam, vocês, cara, vocês são uma geração eleita.
A gente tem falado lá para os jovens da nossa igreja: ei, começa a buscar, começa a desejar essa presença, começa a se separar por essa presença. É o fogo ardendo continuamente no altar, né? Cara. E é fácil você manter essa presença? Não é fácil, cara. Você vai ter que lutar contra você todos os dias. É fácil você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e ajoelhar e orar? Não é fácil, cara. Eu falo, a unção, ela tem um preço, e o preço ela é muito caro, cara. Eu lembro que antes de ter esse culto de jovens, que aconteceu tudo isso, eu e a Lê, a gente estava em casa orando por, tipo assim, como que vai ser o direcionamento dos jovens, porque, se eu não me engano, a gente estava começando ali a cuidar dos jovens, e a gente ficou, tipo assim, tava chegando uma leva de muito adolescente novo, pessoal que, tipo assim, eu não conheço, não sei como que ora e tudo mais. E ela virou pra mim e falou assim: e aí, como que a gente faz? Aí eu falei assim: então a gente vai sentar e ensinar eles a orar. Como? Toda semana a gente vai ter um encontro com eles e a gente vai passar um mini estudo de oração. Oração por intercessão, oração por busca do Espírito Santo, e cada dia tinha um tema. E a gente, só que assim, a gente via eles meio acanhados ainda. A gente olhava assim, orem e tudo mais, e eles ficavam meio assim. E quando deu aquele, tipo, não sei se é certo falar o boom, mas tipo assim, a gente começou a ver que, cara, eles estão orando, um orando pelo outro e tudo mais. Hoje eu entendo o que você está falando, porque às vezes o jovem, ele vem para a igreja, o pai traz, ou ele vem por causa de um amigo, que foi um dos casos que a gente viveu, ainda vive, né, ainda na MIG 12, mas porque, tipo assim, às vezes ele vem, mas como que eu oro? Como que... Você tá me falando do Espírito Santo, mas como que eu falo com ele? E aí surgiu isso, porque quando a gente tava falando, ela falou assim... Ali ela falou pra mim assim: amor, a gente precisa colocar eles pra orar mais, buscar mais pelo Espírito Santo. E aí, tipo, veio um estalo na minha mente. Eu falei assim: mas como que eu vou falar pra ele que ele tem que buscar se ele não sabe como fazer isso? Às vezes, beleza, a mãe é crente, o pai é crente, ou muitas vezes ele não veio nunca veio numa igreja, e ele não sabe como fazer isso. Então, tipo, vamos ensinar, pegar na mão. Como que a gente faz com a criança aprender a usar o garfo e a faca para comer? Filhinho, você vai pegar aqui e é assim que você se alimenta. E você vai, tipo, diariamente. E o que o bispo falou concordando também com o que você falou, às vezes o que essa geração ela tá precisando é de, cara, a gente pegar e falar assim: é assim que faz. Wesley, vem cá, vamos orar junto. É desse jeito, você vai orar desta forma. Porque uma das dúvidas, né, que eles tiveram foi o seguinte: a gente ora somente ajoelhando, chegando no quarto, ajoelhando e orando. E aí uma vez a gente virou e falou assim: não, vocês vão escrever uma carta para Deus e isso vai ser uma oração. Não, como assim? É uma carta. Você vai escrever sua oração. E isso é uma oração. E aí, tipo, eles ficaram meio confusos. Não, mas não é só o lance da gente ajoelhar. Não, tem vários tipos de oração. E a gente começou a mostrar. Porque muitas pessoas se limitam, tipo assim, eu só posso orar se eu tiver de joelho. E aí ele priva de ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, porque ele está esperando o momento do joelho. Mas ele pode estar andando na rua falando com o Espírito Santo. Pode estar no trabalho falando com o Espírito Santo. Então, ele pode viver uma vida constante, mergulhado na presença, sem precisar estar de joelho. Lógico, vai ter os momentos que vai estar ajoelhado. Mas tem momento que não tem como ele estar de joelho. Mas ele está de pé, ele está caminhando, ele está no trabalho, ele está nos seus afazeres do dia a dia, mas ele está conectado com os céus. Essa é a grande sacada, está conectado com o céu. Porque se, igual o senhor falou, essa geração muito conectado só com a terra, e não vem o céu não se manifesta, então vão ficar o quê? Engessados, paralisados. Então precisa ver esse impacto, essa conexão forte com o céu. E é através da busca. E é igual você falou, não é só o estar de joelho, mas é no seu dia a dia. Acordou, glória a Deus, já começa ali, cara.
Vai na padaria comprar um pão, já tá conectado com o céu. Eu lembro do Timóteo falando pra mim que tinha como eu orar 12 horas, porque a gente tem um amigo, o Timóteo, inclusive eu acho que ele deve estar assistindo. Ele falou, uma vez a gente acabou, ele pregando, ministrando, e falou assim, tem como você orar 12 horas por dia. Aí eu parei assim, falei, brincadeira, não tem como, eu trabalho, né? Aí ele virou pra mim, no final do culto, aquela curiosidade, falei, Timóteo, tira uma dúvida pra mim. Como que eu oro 12 horas por dia? Eu tô no trabalho. Aí ele virou pra mim e falou assim, você trabalha com o quê? Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu trabalho monitorando cargas. Na época eu trabalhava na outra empresa que não é que eu trabalho hoje. Eu falei assim, eu trabalho monitorando cargas e eu tenho que diariamente, às vezes eu falo com transportadores, não sei o que. Ele falou assim, mas você passa o dia inteiro falando? Aí eu, não. Aí ele falou assim, então eu vou provar pra você que tem como você orar 12 horas por dia. Acho que os outros que não conseguem é o pessoal do atendimento da Viva. Não, mas engraçado que ele falou assim, você pode estar falando na sua mente com Deus diariamente. Eu parei assim, mas eu não tenho que estar falando. Ele falou assim, não, a sua mente estando conectada com os céus. Ele falou assim, às vezes um louvor que você está cantando é uma oração. Aí eu falei assim, a leitura da Bíblia é uma oração. Quantas vezes eu tomando um banho, cara, o Espírito vem e, cara, você começa a ajoelhar ali, você começa a se derramar na presença de Deus, você tá tomando banho, cara. Entendeu? Aconteceu isso comigo já. Então, é algo, tipo, a gente vem de uma religiosidade, cara, que as pessoas colocaram na nossa mente que tem que estar certinho. Você precisa estar de calça, de camiseta, você não pode andar de bermuda. Não, e não é sobre isso, cara. É sobre você ter um coração totalmente apaixonado por Deus, entendeu? Não é sobre a sua roupa, entendeu? Lógico que a gente tem que ter, entendeu? Mas no meu quarto, cara, eu posso estar de short só sem camiseta, o Espírito vem. Eu posso estar tomando banho, o Espírito vai vir. Por quê? Porque você está chamando por ele, você tem fome por ele. E só algo que aconteceu comigo quando eu voltei para a igreja, tal, eu tive essa oração com Deus. Cara, eu estava voltando do meu trabalho, eu lembro até hoje, que o Espírito Santo, ele falou para mim, fazia 30 e poucos anos que eu não conversava com meu pai. Meu pai era alcoólatra. Nossa. Então a gente cresceu numa família sem referência paterna. Quantas vezes eu vi meu pai brigando com a minha mãe, meu pai batendo na minha mãe. Cara, ele saía sexta-feira de casa, voltava segunda-feira, bêbado, gastava tudo. Então, e a gente cresceu nesse ambiente. Entendeu? E quando eu fiquei mais velho, eu e o meu irmão, a gente já não aceitava mais isso. Cara, e teve 2, 3 vezes que o meu pai chegou bêbado, começou a encher o saco da minha mãe e a gente foi pra cima dele. Entendeu? Aí eu dentro do ônibus, quando eu tive esse encontro verdadeiro com o Espírito Santo, cara, ele falou pra mim, você vai na sua casa, você vai pedir perdão pro seu pai pra tudo que você fez. Cara, eu dentro do ônibus, vindo embora, eu comecei a chorar igual criança, cara. Eu comecei a falar, Senhor, mas eu não fiz nada. Ele falou assim, você quer me servir? Você quer me honrar? Então você vai fazer. Sério, cara. Nossa. E eu cheguei em casa, eu entrei dentro do meu quarto, comecei a chorar, pedir perdão para Deus, porque tinha feridas que precisam ser curadas. Sim. Então é uma geração que carrega muitas feridas, muitos machucados. E pra gente chegar diante de Deus, Deus ele vai tocar em feridas que precisam ser curadas, cara. Não é simplesmente eu ir para a presença de Deus, não. A gente carrega muitas coisas, cara. Sim. Às vezes carrega de infância, trauma de infância, às vezes do pai, da mãe, de abuso, tantas coisas, cara. Então é uma geração, cara, que precisa ser curada primeiramente para ter um encontro verdadeiro com Deus, entendeu? E não é uma geração que quer deixar Deus tocar as feridas, porque às vezes ela vai doer. E quando ele tocou essa ferida, cara, doeu pra caramba. Entendeu? Porque eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu vivi, eu e meu irmão vivemos dentro da nossa casa. E eu falei, Senhor, mas não é certo eu pedir perdão. Não é mais. Ele falou assim, eu quero fazer ele primeiro em você, para através de você fazer na vida dele. Aí, cara, no outro dia eu fui para casa da minha mãe. Falei, mãe, eu liguei para minha mãe, eu tive um encontro com Deus, eu preciso pedir perdão pro pai. Cara, eu cheguei em casa de manhã, lembro como se fosse hoje. Meu pai tinha passado a noite na rua, ele estava bêbado em cima da cama, cara. E para chegar nisso, e para avançar nisso, falei, Espírito Santo, vai comigo. Cara, eu dei um abraço no meu pai como eu nunca dei. E ele sem saber de nada o que estava acontecendo ali. Sem saber de nada.
Cara, passou dias, tal, meu pai começou a ir para a igreja. Se batizou, tal. Só que até então, meu pai nunca teve encontro verdadeiro com Deus. E há uns 2 meses atrás, ele caía, voltava a beber e aquela vida, sabe? E Deus começa a orar para ele ter um encontro verdadeiro comigo. Cara, eu comecei a orar, entrava dentro do meu quarto, Senhor, que meu pai tenha um encontro verdadeiro comigo, como eu tive. E quarta-feira passada, cara, foi surreal o que aconteceu na casa da minha mãe. Ela ligou na quinta-feira em êxtase. Falou que o Espírito Santo entrou dentro do quarto. Ele tava dormindo, cara. Que a minha mãe dorme assim, ele dorme nos pés dela. E, cara, a minha mãe acordou assustada, ele chorando igual criança. Nossa. Chorando igual criança. Meu Deus do céu. Aí, cara, foi surreal. E ele chorando, falando: o Espírito Santo me visitou, o Espírito Santo me libertou. Cara, na hora que ele teve encontro com Deus, ele já teve essa consciência. O Espírito Santo me libertou do álcool. Cara, ele começou a glorificar a Deus dentro da casa, tão alto que os vizinhos começaram... E era madrugada, cara. Começou a sair na rua. E ele falando com Deus e, cara, ele foi batizado no Espírito Santo ali, cara. Começou a falar em línguas e glorificando a Deus. Aí ele foi dormir, voltou pra cama e a minha mãe sem saber de nada. Falei, cara, esse cara tá ficando doido. Porque nunca tinha visto isso, achou que era, sei lá... A minha mãe deitou e ele deitou e tava aquele calor. Quarta-feira tava insuportável, de madrugada o calor, cara. E eles dormem com o ventilador ligado. Ele falou assim: desliga o ventilador que o Espírito Santo vai entrar com uma brisa suave dentro desse quarto. Cara, na hora que ele desligou o ventilador, como foi de Elias, sabe? Que Deus trouxe aquela brisa. Falou que entrou uma brisa dentro do quarto dele, assim, ó. Que na hora que entrou, ele viu 2 vultos saindo do corpo dele, assim, ó. E ele falou: a partir de hoje eu sou outro homem, eu quero ser um pai que eu nunca fui, eu quero ser um marido que eu nunca fui, eu quero ser um avô que eu nunca fui, entendeu? É sobre a gente ter um encontro verdadeiro com Deus, cara. Eu tava na igreja, mas eu tava ali por servir. Então é levar essa geração a esse encontro, cara. Um encontro muda tudo. O cego teve encontro com Deus, mudou a vida, cara. Entendeu? O leproso teve um encontro com Deus e mudou a vida dele. Então, é um encontro com o Espírito Santo, cara, que a nossa vida é totalmente diferente. É aquela questão, né? O que os discípulos viveram naquele cenáculo que mudou a história. Tipo, mas é o que a gente tem que começar a pedir: Senhor, eu quero ver o Senhor como os discípulos viam, cara. Sim. Eu quero seguir como os discípulos seguiam o Senhor. Não como a multidão seguia, porque a multidão estava ali, cara, às vezes só atrás de um milagre. Não, eu quero a presença. Eu quero ser encharcado por esse amor, eu quero ser tomado por esse amor, entendeu? E é viver isso, cara. E Deus vai começar a mover no sobrenatural na nossa vida, cara. Na igreja, esses dias, entrou uma mulher que fazia 1 mês que ela não conseguia dormir de dor nas costas. Chamei todo mundo para orar, ela foi lá na frente, coloquei a mão nela, ela caiu. E ela ficou ali acho que uns 10 minutos. Ela levantou, depois ela deu testemunho. Cara, não tinha mais dor nenhuma nas costas. Glória a Deus. Entendeu? Então é sobre isso, cara. A nossa igreja, a nossa juventude precisa viver isso, cara. Entendeu? O que na Bíblia fala? Colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. E por que nós não fazemos isso? Com certeza. Por que não orar? Mas não vai acontecer. Mas eu vou ser obediente àquilo que a palavra fala, cara. Independente se eu ver ou não, eu vou orar, cara. Porque uma hora vai começar a acontecer. É o que? Deus falando: você tem fé? Eu tenho. Então vai lá e faz. Entendeu? Só que a gente vive o natural assim. Não, Deus falou para nós viver o sobrenatural todos os dias. Esses dias, minha esposa trabalha longe. O ano passado, eu buscava meu filho de Uber. Ela trabalha numa empresa lá perto do quartel de Jundiaí. E eu moro no Eloy. Então, às vezes ela estava viajando. Ia chegar muito tarde em casa. Aí eu pegava o Uber em casa, ia buscar ele e voltava. E eu comecei a questionar Deus. Falei: Senhor, tô cansado. Saía do serviço, acordava tipo 5 horas para trabalhar, chegava 3 horas, tô cansado e tal. E Deus falou assim: cara, para de reclamar. Começa a entender o porquê que você tá vivendo isso, tá passando por isso. Cara, eu saí de casa, eu comecei a falar: Senhor, já que eu vou pegar o Uber, eu quero ser um instrumento para aquele que vai me levar. Cara, e todas as vezes que eu peguei o Uber, Deus me usou para falar com alguém.
Glória a Deus. É você entender o propósito que Deus quer, cara. Às vezes Deus tá te levando para algo para você ser um instrumento. Teve um cara do Bola do Neve que ele tava afastado, ele tava trabalhando de Uber, cara, que ele tava na pornografia profunda, cara. Tava prestes a separar. Eu entrei, cara, eu comecei a falar do amor de Deus, ele começou a chorar, ele falou, cara, eu preciso disso. Eu quero voltar para isso, cara. Eu quero isso que você carrega, cara. E ali dentro daquele quarto, a presença de Deus, daquele carro, a presença de Deus foi tão forte, cara, que ele falou, a partir de hoje eu vou restaurar o meu casamento, restaurar o meu ministério, porque ele foi chamado para pastor, cara. E ele estava vivendo totalmente fora da presença de Deus. Então é sobre isso, cara. A gente está disponível àquilo que Deus quer fazer. A gente entendeu o propósito de Deus nessa terra. O que eu estou aqui? É para fazer aquilo que Jesus fez, cara. Faça. Ah, mas faça, cara. Tem amor por almas, tem amor por vidas, tem amor pela obra de Deus, cara. Entendeu? E a gente vai incendiar essa geração. Glória a Deus. Pelo exemplo que a gente está vivendo, cara. Se eu ser simplesmente um músico, cara, você somente vai fazer pessoas músicas. Não, se eu subo no altar e falo, não quero ser um músico, eu quero ser um adorador, que através da minha vida esses jovens sejam tocados, cara, você nunca mais vai ser músico, você vai ser adorador, cara. E através daquilo que você está tocando, essas pessoas vão ser tocadas. Entendeu? Então nós precisamos ter essa chama que arde dentro do nosso coração, cara. Entendeu? Não é simplesmente ser um cristão, não é simplesmente ser um frequentador de igreja, não. Deus quer nos usar sobrenaturalmente, cara. É para fazer a obra dele, cara. Você fez me lembrar de um vídeo que eu e a Lê ama muito, que é do Luca Martini, você falando sobre orar e a pessoa ser curada. Quando a gente estava ministrando para os jovens, a gente falou, mas vocês têm que colocar a mão no enfermo e orar. E eles viravam assim, mas se ele não for curado? Aí a gente tem um vídeo do Luca Martini na internet, se você dá um Google aí, você acha. Que ele fala assim, não é sobre você orar e a pessoa ser curada, é sobre você fazer a sua parte. Obediência, é sobre você ir lá e orar. Ah, mas se a pessoa não for curada? E eu tive uma experiência assim. Uma vez foi um momento que eu não estava bem. Eu vim no culto. E sabe quando você sai do culto e fala, Deus, a minha vida vai ser só isso, e aí? E eu tava meio que em crise interna, e eu ficava assim, meu Deus, e agora? E aí eu saí do culto e eu e a Lê foi na pizzaria aqui no Jacaré, e aí a gente conversando e tal, e eu, tipo, por dentro, me sentindo meio estranho. E aí ela pegou e falou assim, o que você tem? Eu falei, não sei, parece que pra minha vida não tá dando o real sentido da vida. E ela falou assim, como assim? Você acabou de sair de um culto abençoado e tudo mais. Eu falei assim, não sei, parece que falta algo. E aí a gente terminou a conversa, a hora que eu cheguei no balcão, que eu fui pagar, o Espírito Santo, lembrei até do Alex, fala pra ela. E aí o Espírito Santo fala pra ela. Foi a primeira, tipo assim, eu não sou esse tipo de pessoa de ficar falando para as pessoas, olha, Deus tá mandando você dizer, mas foi algo espontâneo que o Espírito Santo soprou. Eu falei assim, mas eu vou falar o quê? E a hora que eu falei, moça, a partir dali não parecia que não era mais eu. Parecia que, tipo assim, comecei a falar pra ela coisas que eu falava assim, moça, eu não sei se você acredita nisso que eu tô falando, mas Deus manda te dizer. E eu comecei a falar, e aí o olho dela encheu de lágrima. E aí na hora que eu fui embora, ela, e aí? Eu falei, parece que era isso que faltava na existência. E eu tava vendo um vídeo essa semana nós fomos chamados para cumprir o ID, para ir e fazer. Vai lá e faz. Mas a pessoa não foi curada. Eu orei pelo Wesley, o Wesley continua. Ele tem um problema na perna e não foi curado, mas aí é com Deus, é Deus que vai agir. Às vezes a pessoa ela precisa dessa oração e a gente muitas vezes fica assim, ai Senhor, e se a pessoa não for curada? E se ela for curada, e o que eu faço? Tipo, só vai. Não sei se eu contei já pra vocês, o ano passado a gente estava à frente de uma igreja no Rio Acima e acabou o culto, a gente estava desfraldando meu filho Daniel. E no culto ele tinha mijado na minha esposa, na roupa dela, tudo. Aí acabou o culto, minha esposa falou, você quer comer o quê? Eu falei, amor, eu não sei o que eu quero comer hoje.
Ela falou assim, vamos no McDonald's. Eu falei, mas o McDonald's é muito longe. Da igreja que a gente tava, cara, era uns 20 quilômetros, sabe? Era muito longe. Aí ela falou assim, vamos lá, vai. Então falou. Aí eu peguei pra ela, então vamos. Cara, eu tenho a mania de entrar dentro do carro, ligar o som e colocar ele e a gente ouvindo. Cara, esse dia a gente entrou dentro do quarto do carro, ficamos quietos, sem som, nada. A gente foi quieto de lá, da igreja até no McDonald's. E a gente tem costume de não pegar no drive. E entrar lá dentro, como a fila é muito grande, a gente vai, entra lá dentro, pega lá dentro e já vai embora mais rápido. E nesse dia a gente foi no drive. Cara, e a gente tava esperando e tem uma atendente que fica fazendo um pedido lá fora. Aí ela chegou para nos atender, ela já chegou perto do carro, tava fazendo o pedido. Ela falou, cara, que cheiro diferente nesse carro. E eu e minha esposa olhou uma para a cara da outra e falou, cara, será que ela tá sentindo o cheiro do xixi do Dani? A minha esposa, como é mais doida do que eu, ela falou, não, é o cheiro do Espírito Santo que tá aqui dentro. Cara, e ela começou a chorar na hora. Ela falou, porque eu já senti esse cheiro um dia. E eu tô com saudade dele. Sabe? E ela começou a chorar, cara. Ela falou, eu preciso disso de novo. Entendeu? Aí eu já saí já peguei a mão dela, já comecei a orar pra ela. Ela falou, a partir de hoje eu vou voltar. Porque esse cheiro eu não quero mais, cara. Eu quero mais. Entendeu? Então Deus, ele nos leva, às vezes você não vai precisar falar nada. Entendeu? O Espírito Santo, ele vai fazer. Mas ele quer pessoas disponíveis, cara. Você está disponível para pagar o preço? Você está disponível para largar tudo, para viver o amor de Deus, cara? Porque vai ser renúncia todos os dias. O diabo ele vai vir bater na sua porta todos os dias, dando coisa para você, oferecendo coisa para você. Cara, o que a gente quer? Cara, eu quero deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, para a minha geração. Não é simplesmente dar uma igreja de porta aberta que não serve o bairro, que não serve o reino de Deus nessa terra. Não, cara, igrejas, tem um monte de igreja aberta, mas poucas estão fazendo a diferença, tá? O que nós queremos para as nossas vidas e para as nossas gerações? Cara, eu quero ver uma geração incendiada. A gente tem promessa de um avivamento no Brasil, cara, que ele vai vir, cara. Eu não quero ficar de fora, eu falo todos os dias para Deus, eu não quero ficar de fora. Eu quero estar dentro, eu quero fazer algo para que as pessoas possam também cumprir o chamado delas. Sim. Entendeu? É isso que Deus nos chamou. Para quê? Para que as pessoas ativem essas pessoas para que elas possam viver o chamado delas. É sobre isso, cara. Entendeu? Às vezes, igual você falou, o que a geração precisa? Ela não precisa, cara, de fumaça, cara, isso é legal, mas elas precisam do quê? A presença de Jesus. Porque é isso que vai mudar, cara. Entendeu? É isso que vai mudar. O que mudou na minha vida foi um encontro verdadeiro com Cristo, cara. Não tinha luz, não tinha nada, simplesmente o pastor falou, vem Espírito Santo, cara. E ali eu estava desejoso para isso. Uma geração que a gente mostra Cristo como Ele é, cara. Simples. Sim. Humilde, cara. Esse é o nosso Deus, cara. Que pagou o preço, cara. Que não olhou para os nossos pecados, mas simplesmente Ele foi cumprir o propósito dele. Então, o que nós precisamos? É falar para essa geração que eles são amados, eles têm um pai que pagou o preço por eles. E mostrar Cristo como Ele é. Ele é assim. É simples. O Evangelho é simples, cara. O Evangelho a gente não precisa maquiar, não, a gente precisa mostrar quem Ele é. Jesus é simples. E com isso as pessoas elas vão sendo tocadas, né? Elas vão sendo alcançadas, vidas vai sendo... Não tem como você mostrar Jesus como Ele é e as pessoas não terem sido tocadas. Tá? Vidas vai sendo restaurada. A gente vê que, igual você falou, né? Existe uma promessa desse avivamento sobre a nação brasileira, né? E uma das minhas orações, eu falo, Senhor, eu quero surfar essa onda, Pai. Não vou ficar de fora de jeito nenhum. Eu quero viver isso. Eu desejo viver isso, porque quando a gente vê lá no passado, tantos lá no passado, John Wesley, Whitefield, Finney, John Hus, e tantos outros homens que passaram, Catherine Kuma, aquela mulher, meu Deus do céu, você vai vendo que foram pessoas que Billy Graham marcaram uma geração e marca
as outras gerações também até hoje. Mas por quê? Viveram uma vida mergulhada na presença. Eu falo, cara, eu comecei a comprar esses livros. Quando eu comecei a conhecer o Espírito Santo, eu comecei a comprar todos esses livros, cara. E isso daí me trouxe mais fome. Os Heróis da Fé, galera. Quem não leu, faz favor, leia esse livro. É surreal. Então Precisa isso ler. daí começou o quê? Trazer em mim mais fome, mais sede, cara. Quanto mais eu busco Deus, mais fome eu tenho, cara. Quanto mais eu ando com pessoas que queimam, cara, mais eu vou queimar. A gente precisa estar do lado de pessoas, cara, que faz o que nós não fazemos. Que queima como a gente não queima, cara. Eu falo para Deus todos os dias, Senhor, coloca pessoas no meu lado que estão fazendo o que eu não estou fazendo, que estão vivendo o que eu não estou vivendo, que estão queimando como eu não estou queimando. Para quê? Porque você vai se incendiar, cara. Sim. Se você andar com uma pessoa que não acredita em milagre, você não vai acreditar. Você não vai orar, entendeu? Agora não, se eu andar com pessoas que são doidas por Cristo, cara, eu vou ser doido igual eles. Tem que pegar a galera que está numa frequência mais elevada. Então o que? Vai junto. Falar, Senhor, me coloca do lado de pessoas doidas. Não sei se vocês conhecem o Judá Bertelli. Ô, meu filho. Eu fui Os caras só falam dele aqui. Meu Deus, um dia nós traz ele aqui, Jesus. direto, todo ano ele faz ali em Campinas uma conferência. Esse dia ele fez na Lagoinha, eu fui, de Jundiaí. Cara, foi surreal a última que eu fui. Que ele até fala no podcast que ele foi do Hub, ele falou, eu quero 3 cadeiras, eu quero do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. Cara, é gente doida que a gente precisa andar do nosso lado, cara. Eu falo, eu quero ser mais doido que ele, cara. Entendeu? E aí eu fui e tal, na conferência, eu tava sozinho nesse dia, minha esposa não tinha ido comigo. Cara, e a gente tá ali naquele... Cara, você coloca o pé dentro do ginásio, onde cara, a presença de Deus é real, velho. Você fala, meu Deus do céu, cara. E não tinha nada, não tem som, não tem nada. Só tem os intercessores assim orando, cara. Você entra, você fala, eu tô no céu, cara. Cara, o corpo inteiro arrepia, você fala, hoje o chicote vai estralar aqui dentro. Aí, tava tendo tudo lá. Na hora assim, ele tava falando tal. O Espírito Santo falou, tira o seu tênis e leva o seu tênis para dar de oferta. Meu tênis zerado, cara. Eu falei, não vou fazer isso. Eu tô com uma meia velha aqui, cara. Eu tava com uma meia velha, de um par de outro, cara. O Espírito Santo falou, se você não fazer, o outro vai fazer no seu lugar. Cara, tirei o tênis, fui, levei no altar e coloquei lá. No final do culto, veio um menininho, acho que tinha uns 8 anos. Falou assim, ó, o Espírito Santo falou pra mim dar o meu tênis. E a minha mãe não deixou. Porque ela falou que era velho. E ele acabou de falar isso, veio um cara atrás dele e falou assim, ó, Deus mandou te dar um tênis. Pegou e deu o tênis. Esses dias na igreja, Deus falou pra mim, dá o seu relógio. Falei, tá bom, Deus, eu vou dar. Peguei e dei o meu relógio. Passou 2 meses, meu irmão falou assim, eu tô te dando um relógio. É sobre isso, cara. A gente ouvir desprender, né, a voz de Deus e falar, não, toma. Eu não tô preso a isso. Sim. Eu quero a sua presença, entendeu? E Deus vai fazer isso conosco. E às vezes as pessoas acham assim, mas é algo tão simples. Cara, é nessas coisas que o Senhor está vendo o seu coração, né? No semáforo, esses tempos atrás, eu fui cortar o cabelo na várzea. Aí o padrinho de casamento meu chegou e deu R$100 pro meu filho. Falou, tô te dando de semente na sua vida. E eu vindo embora, eu parei no semáforo, um menininho, pedindo esmola. O Espírito Santo falou, pega os R$100 que você ganhou, dá pra ele. Eu falei, mas é do meu filho, pai. Ele falou, pega os R$100 e dá pra ele. Na hora que eu peguei R$100 e dei pra ele, ele começou a chorar, falou assim, hoje eu fiz uma oração em casa, que eu não tinha nada para comer. E que Deus me abençoasse para poder levar o alimento para minha casa. E você tá dando essa oferta para mim. E eu vou fazer isso para minha mãe e para o meu pai. Entendeu? Então é sobre isso, cara. Você tá sensível à voz de Deus e falar, não, Senhor, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui, eu quero ser usado, eu quero servir o teu reino, eu quero fazer algo para as pessoas. Entendeu? É saber onde tá o seu coração. Exatamente, cara, entendeu? Eu podia não é do meu filho, eu não vou dar, cara, não. Peguei e dei, cara, e na hora ele começou a louvar, assim, começou a falar obrigado, Deus, pular, assim, todo mundo sem saber o que estava acontecendo, cara. Glória a Deus. Então, é sobre o quê? Você tá sensível à voz de Deus. Quanto mais perto de Deus você tá, mais sensível você vai ficar à voz dele, cara. Eu tive uma experiência ontem e hoje, né?
A hora que eu fui comprar minha marmita lá no serviço, saí lá para pegar a marmita. E aí, tipo assim, peguei a marmita, parei num mercadinho lá para pegar uma água, peguei para mim. Aí eu ouvi a voz de Deus: pega mais outra garrafa, leva pro parceiro seu. Ó. Aí eu falei: amém, vou levar. Aí peguei lá, falei: vou levar lá então. Falei: eu vou negar uma garrafa de água? Jamais. E nisso eu levei. Só que quando eu tinha pegado a marmita, eu tinha falado assim, dentro de mim, eu falei: Senhor, mas tô com a vontade de comer uma mandioca frita, Senhor. E passou. Peguei a marmita, fui embora, peguei a água, cheguei lá, dei a água pro parceiro nosso lá, e o Alcindo, aí Alcindo, assisti, né? Alcindinho na área. Obrigado, bispo. O bispo. Aí eu dei uma garrafinha de água para ele. E aí, hoje, a hora que eu fui para pegar a marmita, aí eu pensei, né? Falei: puxa vida, aquela mandioquinha podia ter, né? Rapaz, quando eu cheguei lá, Mandioca frita. mano do céu, eu falei: Senhor da glória. Às vezes é algo tão simples Simples, cara. que você fala: meu, não acredito num negócio desse. Quando eu vi aquela mandioca frita, aquele bife, aquela farofa, eu falei: tô dentro, meu Deus. Mas é uma questão, tipo, Jesus amado. pelo menos aqui na MIG 12, né? Eu aprendi muito essa questão de desprender do material em si, né? Teve um período, até então, acho que eu tinha comentado pro bispo que era nem para falar isso para a igreja, né? Onde eu vendia um videogame para poder ajudar a pagar a fachada da igreja, né? Praticamente o videogame tava novo ainda, eu vendi assim, não. E era seu sonho, mano. Quando você casou, você falou: mano, eu vou comprar meu videogame. E o mais engraçado disso tudo que eu tentei por diversas vezes vender esse videogame e não tava dando certo. Não dava certo, e pessoa querendo dar golpe e tal. Tudo acontecendo, eu falei pra minha esposa, falei assim: não, alguma coisa tá acontecendo para não conseguir vender esse videogame, porque sabe que a proposta é pra igreja. Sim. E do nada, uma pessoa mandou mensagem e falou assim: eu tô indo aí na sua casa. Eu falei assim: mas como assim? Nem conheço a pessoa. E o cara, ele não era brasileiro. Ele não era brasileiro. E esse cara chegou lá em casa lá, aí eu vi, ele começou a falar um pouco, enrolar lá, daí eu vi que era mexicano. E aí ele subiu lá, cara bem vestido, na hora que eu olhei pro tênis dele, eu falei assim: esse cara tem dinheiro. Esse cara tem Eu grana. falei: esse cara tem Olha grana. Deus enviando o anjo, rapaz do E céu. aí esse cara entrou lá na sala e mexendo no celular e nem ligando. Eu falei assim: ó, não deu tempo ainda de formatar o videogame e tudo mais, tem que tirar minha conta daqui e tal. Dele: não, tranquilo. E mexendo lá e conversando, eu vi que tava mandando mensagem, tendo ligação, negócio de empresa. Eu falei: esse cara deve ser dono de empresa. E aí eu formatando o videogame, eu falei pra ele assim: ó, você quer que coloque em qual língua aqui? Ele falou assim: qualquer uma. Ai, falei: meu Deus do céu. O cara Você tá muito interessado mesmo. E aí ele falou: só passa o Pix aí pra mim. Passei o Pix, pagou e foi embora. Quem é esse cara? Nem sabe. Nem sei. Então eu acho que a questão, né? Acho que por muitas vezes na geração de hoje é se desprender. Desprender daquilo que terreno e viver o espiritual aqui. Por causa que por muitas vezes foi difícil na minha caminhada eu chegar em mim e falar do dízimo, 10%. Poxa, tem que ajudar. Ralei tanto, agora eu tenho que dar 10%. 10%, eu fazia a conta, falei: meu Deus do céu, eu ganhava R$450 ainda pra começar, quando eu comecei a trabalhar. Eu falei: vou tirar 10%, vai ficar quase nada. Nada pra mim, Jesus. Ajuda ele, meu Deus do céu. E eu demorei pra entender isso. A partir do momento que comecei a entender isso, e o bispo sempre falava pra mim: a lei da semeadura, mano. Você plantar aqui, você vai colher ali. Então, assim, é algo extraordinário que começa acontecendo na nossa vida, né? A gente nem imagina a dimensão do que Deus está esperando pra gente. E o mais interessante é que Deus, ele é detalhista. Sim. Porque, tipo assim, você falando do videogame e tudo mais, uma vez eu tive duas experiências parecidas com o que vocês falaram. Uma foi que uma vez eu tava com o carro, acho que eu fui levar os jovens lá na casa deles, porque tava tarde, eu deixei os jovens, passei em frente à pizzaria e falei: poxa, Jesus, hoje eu tô zerado, como eu queria comer uma pizza. E, tipo assim, só falei isso, falei: pô, Jesus, isso aqui
queria comer uma pizza. Eu falei, pô, dia 20 vai chegar tal, ou então dia 5 vou lá e vou comprar uma pizza pra comer. E eu cheguei na igreja, papo vai, papo vem, o bispo aqui e tudo mais. Aí o bispo virou pra mim e falou assim, viu, vamos comer uma pizza? E eu tipo assim, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, não tem como ajudar hoje. Não, pode ficar tranquilo. Eu assim, aí eu olhei pro céu e falei assim, Deus... O senhor realizou, tipo assim, algo que... E outro lance foi o meu carro, porque, tipo assim, quando eu cheguei na MIG 12 eu não tinha carro. E aí o pessoal fala, leva o meu carro, leva o fulano lá pra casa. Eu pegava o carro dos bispos e tal. E aí eu andava assim no carro das outras pessoas e falava, olha Deus, quero um carro assim, assado, que tem um som Bluetooth, desse jeito, e com isso, os 4 vidros elétricos. Meu sonho, pai. E aí, tipo, passou o tempo. Eu sempre orando por um carro. E aí, no dia que foi pra eu comprar esse que eu tenho, eu olhei, tipo, eu vi na OLX com meu pai. A gente, vamos lá em Jundiaí ver, pai. Não tinha nada na conta, nada. Tipo assim, eu tinha o dinheiro pra pagar as contas, porque eu já tava morando sozinho. E meu pai veio pra cá, né? Passou uns meses aqui. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho malemar, tipo... Ele, quanto você tem de entrada? Eu falei, tem um dinheiro aí. Aí ele falou assim, que dinheiro? Eu falei, dinheiro das contas. Aí ele falou assim, como que você vai dar... É impossível você comprar um carro e se você não tem dinheiro, você vai exigir pelo menos o dinheiro da entrada e tal. Eu falei, vamos ver. E foi. E aí chegou, quando eu bati o olho no carro, cutuquei meu pai e falei, mano, é esse. É esse. É esse. É esse. Ele falou assim, mas como que você vai dar entrada? Eu falei, não sei. É esse, pai. Aí eu virei pra ele e falei assim, moço, você tá pedindo quanto? Ele falou assim, valor de tabela do carro é 19 mil. Só que eu vou falar pro banco que você... Porque como o carro tem algumas coisinhas, não tá tipo 0, 0, 0. Ele falou assim, eu vou falar pro banco que você tá me dando 5 mil de entrada. Você não precisa da entrada. Você só vai pagar as parcelas. Eu falei, é nada. Ele falou assim, vamos ali, vamos fazer a papelada e vamos ver se aprova. Aí eu olhei e falei, Deus, o senhor já tá abrindo as portas tudo, só precisa aprovar. E aí foi quando... E tipo, os detalhes de tudo que eu queria, que era tipo um sonho, era um desejo, tipo, eu olhei e falei assim, Deus, cada detalhe o Senhor foi mostrando que se a gente, tipo assim, tiver o coração aberto, mesmo que você, abençoar o próximo, faz isso, faz aquilo, e Deus ele vai, tipo, nos detalhes, aqui, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma, e tipo, ele vai surpreendendo a gente. Deus tem nos ensinado bastante, de ser específico nas nossas orações. Cara, eu quero um carro, beleza, que carro que você quer? Eu e a minha esposa, a gente e a gente faz no começo do ano, a gente faz uma lista de tudo a gente quer e tal. Aconteceu 2 vezes conosco. Uma vez, a gente mudou para um apartamento, a gente pegou um empréstimo, uma caixa, para fazer os móveis, essas coisas que a gente tinha acabado de casar e tal. E a gente ouviu um testemunho na igreja lá que a gente frequentava, que o menino que falou assim que, cara, a conta dele foi quitada e ninguém sabe quem pagou. A minha esposa falou assim, eu recebo isso na minha vida. Cara, até então, beleza. Passou 1 ano, 2 anos, a gente fez o empréstimo e parou de vir. Vinha automaticamente cobrando as parcelas desse empréstimo na caixa. Faltava acho que uns 15 mil reais. Cara, e parou de vir. Eu falei, amor, vai lá ver, porque às vezes aconteceu alguma coisa, depois vai vir cobrando juros e a gente tá lascado. Ela chegou lá para falar com a gerente, ela falou assim, não, mas a sua conta tá quitada. Olha, mas aí ela falou, como tá quitada? Ela falou, não sei, mas tá quitada. E faltava 15 mil reais ainda para quitar. Meu Deus. Então, Depois daqui você me passa essa oração. Já tô começa a orar no podcast. Já começa a orar por mim aqui. A gente, cara, a gente se limita muito ao Deus que a gente serve, cara. Cara, entendeu? que da hora. Tem que ser mais específico. Outra vez também, ela escreveu que ela queria morar nesse apartamento que a gente tá há 3 anos atrás. Ela falou, Deus, eu quero morar nesse apartamento. Eu quero um apartamento de 100 metros. E falando com Deus. Tal. Passou 2 anos, a gente vendeu o nosso que a gente morava. E a gente estava procurando apartamento. E Deus falou para ela, onde você queria morar? Não era ali que você queria? Então tá bom. Tinha um casal que estava se separando. O apartamento lá vale 650, 700 mil. Nossa. E eles queriam 400 mil reais.
E só que tava morando uma pessoa lá e tava bem no meio da pandemia, que tinha problema de coração a filhinha dele. Então ele não deixava ninguém. Fazia um ano que essa mulher tava tentando vender o apartamento e ela não conseguia por causa desse homem que não deixava ninguém visitar. Aí a gente orou e falou: Senhor, se for da sua vontade a gente morar lá, a gente tá pronto. Cara, a minha esposa ligou pro inquilino do apartamento e falou assim: ó, eu vou deixar só uma pessoa entrar. E até então, fazia um ano que ela estava tentando e ele não deixava ninguém entrar. E ela foi visitar o apartamento. Na hora que ela entrou, falou: amor, Senhor, eu quero esse. Cara, e aconteceu. E a gente tá lá hoje. Entendeu? Então o quê? Seja específico naquilo que você quer. Eu quero um carro, beleza. A gente foi comprar um carro zero. Chegou lá, tinha uns carros usados, aí ela falou: amor, vamos comprar esse. O Espírito Santo falou na hora: vocês não pediram um carro zero? Por que agora vocês estão trocando e embarganhando? Você acha que eu não tenho condições de dar um carro zero? Nossa. Então, E essa do Espírito Santo. cara, porque a gente pede algo e a gente... Ah, não, isso daqui serve. É porque a gente olha muitas vezes para nossa condição, cara, e fala assim: não, Deus, começa esse a aqui. as bênçãos de Deus na nossa vida. Não, Deus falou: pede que darei, cara. Sim. Começa a tomar posse, entendeu? Então, o nosso Deus é um Deus que quer nos dar. Só que a gente tem que ser claro naquilo que a gente está pedindo. Que igreja que eu quero? Que tipo de jovens que eu quero? Que tipo de, sei lá, de emprego que eu quero? Cara, e começar a ser específico com Deus. Senhor, eu quero um carro com roda 17, cor preta, com rádio, com não sei o que, com airbag. Cara, começa a ser assim, entendeu? Porque qualquer coisa serve. Beleza, então vai vir qualquer coisa para você. E depois a gente reclama para Deus. Entendeu? E aí joga a culpa nele ainda. Exatamente. Assim, Senhor, olha o que o Senhor me deu aqui. Exatamente. Então que Deus é culpado. É começar a ser específico, entendeu? E já abrindo a aspa lá, voltando para o encontro que eu tive com Deus, eu passei 6 anos da minha vida, cara, todos os dias o diabo vinha e falava: por que você não tira a sua vida? Cara, e era uma coisa, parece que o diabo vinha perto de mim mesmo, cara. Você sentia a presença dele assim, ó, 5 anos assim, e eu já teve um encontro com Deus, já estava indo na igreja firme, e eu comecei a perguntar: Senhor, por que tudo isso? Comecei a ter síndrome do pânico, comecei a ter medo, comecei a ter ansiedade. Cara, e tudo isso vindo, eu falei: Senhor, o que é isso, cara? Por que eu tô fazendo as coisas certas, eu tô vivendo aquilo que o Senhor quer? E Deus falou para mim: você vai ser um canal de bênção para essa geração, porque tem muita geração passando isso daí. E eu tô permitindo você passar para você ter autoridade para falar sobre isso para aquelas pessoas que estão vivendo isso. Entendeu? Então, às vezes, Deus permite que a gente passe o quê? Pelo vale, para a gente ter discernimento de como que eu vou falar de depressão para alguém se eu nunca vivi. Como eu vou falar de síndrome do pânico para alguém se eu nunca vivi isso? Você não tem legalidade para falar, mas se você passou e venceu, cara, isso daí não vai te parar mais. Entendeu? Então Deus permite que a gente passe por situações para ser um instrumento dele, cara. E hoje Deus tem me usado muito nisso, entendeu? Para orar para as pessoas que estão com síndrome do pânico, com ansiedade, com espírito de suicídio, essas coisas, entendeu? E Deus tem usado isso. Por quê? Porque Ele permitiu que eu passasse isso. Ele falou: eu vou te usar nisso. Entendeu? Então você vai ter autoridade naquilo que você passou e venceu. Entendeu? Então, cara, não foi fácil. A minha caminhada com Deus, cara, não foi fácil. Mas até aqui Deus sustentou, entendeu? Hoje eu olho para trás, cara, eu não troco nada do que eu vivi, do que eu passei pela presença de Deus. Foi um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento. E hoje, cara, tá aí. Entendeu? É uma das questões que as pessoas elas precisam entender, que o deserto ele é necessário na vida do cristão. O deserto, as adversidades, isso aí é necessário. E se a pessoa ela querer fugir desse caminho, ela vai para uma rota de fuga, vai pegar um atalho, e é aí onde que a pessoa ela quebra a cara, porque ela não entendeu que ela tem que viver o propósito de Deus, mas ela tem que passar por aquele processo. É igual você falou, do crescimento, do amadurecimento, do desenvolvimento. Muita coisa aconteceu com você que te trouxe até aqui. Sim. Te deu legalidade, autoridade. Sim. Então você teve que enfrentar isso.
E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está enfrentando um deserto hoje, uma dificuldade, e está pedindo uma resposta de Deus. Está falando, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Cara, deixa Deus te usar, libera uma palavra de vida para essa pessoa aí, em nome de Jesus. Antes de eu sair de casa, eu dobrei meu joelho, falei com Deus e eu falei, Senhor, eu quero ser um instrumento naquele lugar. Não seja simplesmente uma ida àquele lugar ou uma mesa ali, não. Que a gente possa ser um instrumento de Deus. E eu não sei quem está assistindo ou aonde vai chegar essa mensagem, mas eu falo para você, existe um Deus que Ele está no controle de tudo. Aleluia. Existe um Deus que Ele nunca perdeu o controle de nada. Muitas vezes a gente não entende o porquê das lutas, das dificuldades, daquilo que a gente enfrenta dia a dia, às vezes algo que vai além do nosso entendimento, mas eu falo para você, Deus está te preparando para algo maior. Eu creio, não. Deus está te preparando para um Aleluia. nível maior da presença dEle, do amor dEle. Aleluia. Tem pessoas que estão lá fora precisando ouvir um testemunho de cura, de restauração, de libertação, de transformação. E Deus quer nos usar como uma ferramenta. O ouro, para virar ouro, ele precisa ser refinado. E muitas vezes a gente está fugindo do propósito, a gente está fugindo daquilo que Deus quer fazer em nós. Primeiro Deus vai tratar nós para depois Ele fazer através de nós. Eu creio, Deus. Às vezes a gente está cheio de feridas, a gente está cheio de machucados e Deus Ele não vai fazer algo através de nós se Ele não curar nós. Porque hoje a gente vê muitas pessoas feridas ferindo pessoas. Sim. Pessoas que não foram curadas estão em cima de um púlpito, estão derramando tudo aquilo que elas têm e machucando ovelhas e ferindo ovelhas. Não, Deus primeiro Ele vai tratar conosco para depois fazer através de nós. Se você está passando por esse processo, se você está passando por algo difícil na sua vida, não pare de buscar a presença de Deus. Aleluia. Não pare de orar, não pare de louvar, não pare de adorar. Porque é esses momentos que Deus vai se revelar para você. Os momentos que eu tive experiências mais profundas com Deus não foi orando por pessoas, não foi no meu deserto, onde eu estava sozinho com Ele, onde não tinha ninguém comigo. Foi aí que eu vivi as maiores experiências com Deus. Foi aí que eu conheci o verdadeiro amor de Deus. Porque a palavra fala que Ele estará conosco todos os dias. Mesmo nas dificuldades, mesmo a gente não vendo Ele, Ele está ali conosco. Ele só está te preparando para algo maior. Ele só está te preparando para um nível maior. E todas as vezes que Deus vai nos entregar algo, cara, se prepara que vai vir lutas. Se prepara porque... Cara, porque é aí que Deus vai te capacitar para que você possa subir de nível. E não pula o seu propósito. Fala para Deus hoje, eu quero viver o meu propósito. Eu não quero mais pular o meu propósito, eu não quero mais adiar, não. Eu quero viver o meu propósito para que eu possa viver os milagres e as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Vamos fazer aquele bate-volta com ele? Vamos deixar pro bispo hoje. Não, manda vocês aí. Olha o bispo fugindo, Olha o bispo galera. correndo aí, ó. Vou dar essa moral para vocês. Aí, Gabriel, pode ir. Só o seu hoje. Nossa, mano. Você me complica. Bom, eu sei que você já deixou um recado aí pra galera, mas, mano, eu vou fazer um bate-volta hoje um pouco diferente, com a cabeça... Deixa Deus muita te usar, informação. mano. O Espírito Santo de Deus já tá aqui, deixa eu te usar. Calma. Mas assim, para essa geração, um recado que você daria para eles? Cara, tem um novo de Deus que eles nunca conheceram. Tem uma presença que eles precisam alcançar. E o diabo ele vai fazer de tudo para que a gente não chegue diante dessa presença. Entendeu? Só que eles precisam que estar de coração aberto, cara. Eles precisam entender que Deus tem um propósito para a nossa geração. Deus ele tá chamando pessoas jovens para ser incendiários, cara. Entendeu? E você que está aí, Deus às vezes está falando com você nessa live. Deixa Deus te usar, deixa Deus te tocar, deixa Deus fazer de você um instrumento
para que a sua família seja alcançada, para que a sua escola seja alcançada, para que o seu bairro seja alcançado. Entendeu? É você entender quem que você é no reino de Deus. A sua identidade. E o diabo tem roubado a identidade da nossa geração. Eles podem ser o que eles quiserem. Não, Deus já tem um plano para cada um de nós. Antes de a gente nascer, Deus já escreveu o que Ele queria para nós. Só que nós precisamos acessar aquilo que Deus... Deus, Ele não vai entregar nada para mim, para você. Ele já entregou. Aleluia. A gente precisa o quê? Somente acessar. Está tudo aqui dentro de nós. E a gente precisa entender que a gente é filho amado de Deus. Ah, eu nasci numa família totalmente. Não, é você que Deus quer usar. Aleluia. Ah, eu nasci numa família que meu pai era viciado no álcool e tal, mas Deus já tinha um plano na minha vida e eu decidi viver isso. Às vezes Deus ele nos escolheu, Ele já tem um plano. Mas esses dias eu preguei na igreja, tem dois caminhos. Ou você quer viver o caminho de Deus ou você quer viver o seu caminho. E Deus, Ele vai deixar você viver o seu caminho. Mas se você quiser viver o caminho de Deus, cara, você vai viver coisas surreais na presença dele. Aleluia. Então é essa geração que precisa entender quem eles são. Primeiramente, eu entendi quem eu sou quando eu estava na presença de Deus. Isso daí o diabo nunca mais roubou de mim a minha identidade. Porque hoje eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Para o Wesley. Estamos falando com o pastor Wesley aqui, mas para o Wesley. O que o Espírito Santo tem falado para você em 2025? Cara, vai ser um tempo difícil. Não vai ser um tempo fácil. Mas aqueles que tiverem firmado no Senhor, cara, eles vão viver coisas surreais nessa terra. Milagres extraordinários, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Vão ver cego enxergando, surdo ouvindo, porque é sobre isso. Então o Espírito de Deus, Ele vai nos derramar um poder, uma unção sobrenatural para aqueles que querem viver o propósito de Deus. E as ruas vão ser tomadas pela glória do Senhor. Basta a gente querer. Você está disponível a pagar o preço? Cara, eu tô. Eu falo para Deus todos os dias, eu tô, Pai. Eu quero isso. Eu não quero ser simplesmente mais um que anda com a Bíblia embaixo do braço e vem de domingo para a igreja, não. O Evangelho é muito mais que isso, cara. O Evangelho é você estar na rua e sentir a presença de Deus e deixar Deus te usar para tocar aquela pessoa que está do seu lado. Às vezes você está num ônibus e tem pessoas ali necessitadas, cara. Às vezes você não está sensível à voz de Deus, cara, você vai ser simplesmente mais um dentro daquele ônibus. Mas se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, cara, Deus vai te usar ali dentro para falar com alguém. Entendeu? Então Deus está nos chamando para quê? Para ouvir a voz dele, para ser sensível à voz dele. Aleluia. Entendeu? Só que tem muitas vozes falando no ouvido dessa geração, cara. Verdade. E aí que tá. Eles estão ouvindo as vozes e não estão ouvindo a voz de Deus, cara. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar perto dele, cara. Deus, ele não muda o tom de voz. Ele fala assim. Se tem muito barulho, cara, você não vai ouvir. Você precisa estar perto. Você precisa estar ali, ó, na presença dele todos os dias, se inundando da presença dele todos os dias. Que você vai ver o que a nossa geração vai viver, cara. A nossa geração vai viver coisas surreais, cara. Eu creio. Amém. Não desista dessa geração, cara. Vocês que são pastores de jovens, não desista dessa geração, cara. O diabo tem falado para muitos que essa geração não tem mais jeito, cara. Não, essa geração vai experimentar o que nós nunca experimentamos, velho. Nós precisamos o quê? Cuidar, amar, direcionar, cara. E mostrar Jesus para elas. Só isso, cara. Amém. Jesus é suficiente, cara. Nós não precisamos mais de nada. Ele é suficiente. Essa geração precisa do Jesus, cara. Que às vezes a gente não está pregando, cara. Muitas vezes a gente tem falado de tantas coisas, menos de Jesus para elas, cara. E o que vai convencer elas não é outras coisas a não ser a presença dele, cara. Então é isso que nós precisamos fazer para essa geração. Mostrar para elas esse Jesus, que ele tem nos mostrado quem ele é, cara. Entendeu? É sobre o amor dele, velho. É sobre ele, velho. Amém. E para encerrar, o
bate e volta, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Um sonho. Um sonho, cara, eu tô pedindo todos os dias para Deus. Me leva às nações. Tudo aquilo que vai viver aqui, cara, que não para no nosso país, cara. Que as nações vizinhas, elas venham experimentar aquilo que Deus vai derramar na nossa nação. Os ribeirinhos vão experimentar, cara. A América do Sul, a América do Norte, elas vão experimentar aquilo que Deus vai derramar através da nossa nação. E nós vamos ser esse fogo para essas nações. Amém. Ah, não, Deus tem coisas grandes para fazer através de nós e nós, cara. Não limita aquilo que Deus quer fazer na sua vida, cara. Seja um rio que, cara, inesgotável da presença do Senhor. Seja uma torneira que esteja aberta sempre. Porque ela vai descer, cara. A água vai descer, o rio vai fluir, cara. Entendeu? Então nós precisamos o quê, cara? Amar. Acima de tudo, amar. Amar a nossa geração, amar almas, amar vidas, cara. Deixa Deus curar, deixa Deus transformar. Entendeu? É sobre isso, cara. É sobre a gente ser um fogo mesmo. E o diabo vai nos tentar todos os dias para querer apagar essa chama, esse amor dentro de nós. Mas eu falo, mais que você viver milagres, mais que você viver o extraordinário de Deus, cara, o propósito não está relacionado a isso. O propósito está o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, cara. Muitas vezes a gente vive milagres, a gente vê milagres, a gente começa a desviar do propósito, cara. E deixar, falar, não, nossa, não, cara. Amar a Deus acima de todas as coisas. Buscar a Deus acima de todas as coisas. O que você vive no seu quarto vai ser referência àquilo lá fora, cara. Vai refletir lá fora. Não adianta a gente querer viver milagres e não viver uma intimidade com Deus dentro do nosso quarto, cara. Um relacionamento profundo com Deus dentro do nosso quarto, cara. Então não, cara, eu vou viver aquilo que eu estou vivendo dentro do meu quarto, cara. O que eu tenho vivido dentro do meu quarto, o que eu tenho passado para minha família. Entendeu? Então é sobre isso, cara. Amar a Deus acima de todas as coisas, cara. E amar o seu próximo como a si mesmo, cara. Esse é o evangelho de Deus, cara. Esse é o princípio de tudo, cara. Se eu não amo você, eu não vou pregar para você, cara. Se eu não tenho compaixão de você, eu não vou ter... Cara, eu não vou pregar o evangelho para você, cara. Às vezes a gente vê um mendigo andando na rua, cara. Se você não tem compaixão, cara, você não vai fazer nada. O bom samaritano, cara, ele carregava o quê? O óleo e o azeite. O que significa azeite, cara? O azeite cura. Ele colocou na ferida daquele homem que estava caído o azeite, cara. A gente precisa carregar o azeite e o óleo, cara, que vai fazer a diferença. É aquilo que você carrega, cara. Se eu não amo, cara, esquece, eu não vou falar do amor de Jesus para ninguém, cara. Agora, se eu tenho o amor de Cristo dentro de mim, cara, é isso que vai me impulsionar todos os dias a viver o amor dele, cara. É sobre isso, é sobre eu levantar da cama e falar, Senhor, eu quero ser usado neste dia, cara. Eu não quero viver esse dia sem ter falado do teu amor, sem impactar a vida de alguém, não. Para que serve a nossa vida, cara? Como cristão, por que nós estamos nessa terra, cara? Se não for para isso, se não for para levar o amor de Deus, se não for para falar do amor de Deus, cara, não tem sentido a gente ser cristão, cara. Não tem sentido, velho. Agora, se nós temos esse amor, cara, todos os dias você fala, Senhor, eu não aceito dormir sem ter falado do teu amor para alguém, cara. Eu não aceito dormir sem ter levado o seu evangelho para alguém, cara. É sobre isso, velho. É sobre amar a Deus acima de todas as coisas e querer que as pessoas também tenham aquilo que você tem, cara. Que é Deus, que é Cristo, cara. Então é sobre isso. É sobre uma igreja que acima de tudo ama pessoas, cara. Cuida, zela pelo amor de Deus, cara. Amém? Amém. Pode encerrar aí, mano. É forte, gente. Que vocês fiquem com essa palavra. Todo esse podcast aqui eu falo que a gente está no segundo podcast ainda mais. A gente está vivenciando coisas assim extraordinárias, né? Cada podcast é um tema, cada podcast é algo que Deus quer tratar com nossas vidas. Então, que você assiste podcast, seja abençoado,
que a sua vida venha a ser transformada, que você venha ter um encontro com o Espírito Santo, que foi falado muito sobre o Espírito Santo aqui nessa noite aqui, e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, curte, sabe? Então não é somente podcast, é algo que para mudar vidas e alcançar nações. Em nome de Jesus. Tamo junto, gente. Deus abençoe. Deus abençoe, galera. Fica com Deus. Shalom. Só um recado, galera. Se você nunca conheceu o Espírito Santo, conheça, cara. Se você tem algo na sua vida que precisa de alguma coisa, pede pro Espírito Santo te ajudar, que ele vai te ajudar a liberar perdão, algo que precisa ser tratado dentro de você, que você não consegue largar, peça para ele, que ele tá aqui para te ajudar, galera. Você vai ver só como que você vai conhecer o Espírito Santo como você nunca conheceu. Valeu? Deus abençoe. Tamo junto.